A palavra de hoje se chama Rompendo Limites. Nós vamos estar falando sobre algo que estamos vivendo como igreja e que nesse momento que estamos vivendo como igreja eu quero compartilhar contigo algo de Deus para que você também se sinta capacitado, ungido e empoderado no momento certo da tua vida para também romper limites naquilo que você tem feito e vivido em todas as áreas do teu ser. Por que eu digo isso? Porque não é um milagre nós rompermos limites, não é uma casualidade nós desejarmos romper limites, nós avançarmos para novos patamares. Na verdade, o nosso Deus nos criou com a naturalidade de romper limites. Diga assim para quem está perto de ti: você foi criado para romper limites. Entenda isso, você foi criado para romper limites. Deus te gerou com essa natureza e com essa característica. Quando a gente aprende isso, eu estou acompanhando o crescimento, o avanço do pequeno Levi, que faz parte da nossa família agora, nosso filho que nasceu há quase 60 dias, depois de amanhã ele faz 60 dias de vida, e nós percebemos desde a gestação, como que a cada semana o embrião, como que a cada semana um feto, cada semana essa criança que está sendo gerada, ela vai desenvolvendo, rompendo limites, se tornando uma nova realidade mais complexa, mais completa, direcionada por Deus. Quando o bebê nasce, nós percebemos a cada semana, e eu tive essa experiência de estar presente semanalmente, diariamente ali, nos primeiros dias do nascimento do Levi, e depois de alguns dias eu tive que trabalhar 2 semanas fora de casa. Eu saía ou segunda ou terça e voltava na sexta à noite. E nós percebíamos nitidamente a diferença em 4, 5 dias de avanço, de evolução naquelas primeiras semanas de vida. E depois isso vai meio que reduzindo, a criança vai crescendo e se desenvolvendo um pouco mais lentamente, mas os anos vão passando e nós vamos nos desenvolvendo, amadurecendo, chegamos à adolescência. Na adolescência também temos a natureza muito clara de rompermos limites. Aí nós queremos romper limites agora não internos. Normalmente o nosso corpo já está quase do tamanho que ficaríamos na idade adulta. Normalmente a nossa expressão facial já está muito parecida daquela que nós vamos ter na idade adulta, mas na adolescência nós queremos romper limites em relação ao mundo, em relação à sociedade, em relação àquilo que nós conseguimos fazer, em relação a enfrentar os perigos, e assim nós vamos crescendo e passando por essa fase. Alguns que estão aqui presentes estão nessa fase, mas muitos já passaram dessa fase. Olha para o lado aí, vê se alguém que está do teu lado já passou dessa fase, não faça nenhum comentário, mas perceba se alguém já passou da adolescência, se você já está aí na juventude, como um adulto jovem, ou como alguém já mais maduro, experimentado, ou como um homem ou uma mulher muito experiente, que tem vivido já tantas coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é muito mais fácil nós entendermos a palavra de Deus quando nós olhamos para a vida humana, quando nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor. E sabe o que nós temos percebido? Que apesar de termos essa natureza de crescer, apesar de termos isso impresso dentro de nós, de rompermos limites, desde que estávamos no ventre da nossa mãe, desde os primeiros instantes, os primeiros meses, mesmo antes de sabermos falar, mesmo antes de entendermos a realidade, o nosso corpo naturalmente, semanalmente, já rompia limites. A mesma coisa esse ímpeto da adolescência, da juventude, de querer desbravar, de conhecer, de viver coisas novas. Percebemos que a nossa sociedade, que esse sistema de conforto que estamos vivendo, acaba causando uma estagnação na vida das pessoas. Então, normalmente, as pessoas da nossa sociedade têm chegado à idade adulta e estacionam em se perceber avançando para novos desafios, avançando para novos patamares, rompendo seus próprios limites, vivendo novidade de vida. E é justamente quando nós estamos na idade adulta que nós já estamos prontos, nós já estamos maduros,
nós já temos alguma experiência, nós já temos algumas vivências, nós já sabemos identificar os perigos, nós já sabemos nos comunicar, nós já sabemos nos proteger, mas o mundo que nos cerca está cada vez mais nos divertindo, nos entretendo, nos fazendo perceber muitas atividades e muitas coisas, e quando percebemos, passa um ano, passa 5 anos, passam 10 anos e a nossa vida está estacionada. E a nossa vida está limitada. Por causa disso eu escolhi essa palavra hoje, diretamente daquilo que nós estamos vivendo como igreja. Nós estamos rompendo limites, nós estamos avançando, nós rompemos limites em função de uma barreira geográfica, de uma barreira de capacidade de pessoas. O nosso crescimento nos fez avançar para um lugar maior. Nós, junto com isso, rompemos limites na nossa vida com Deus, rompemos limites na nossa vida de oração, nós rompemos limites no nosso planejamento como igreja, nós rompemos limites financeiramente, usando a nossa fé e o Senhor nos suprindo. Nós avançamos e família da fé está rompendo limite, é sinal que o Senhor está te chamando também para romper limites na tua vida. E quando nós aprendemos a olhar a Bíblia, não apenas para o perdão dos nossos pecados, não apenas para a salvação que nos leva à eternidade, mas sim para a salvação que nos faz viver uma vida abundante. Eu não sei se você já ouviu isso, mas Jesus declarou que o resumo da sua vinda nessa terra é que Ele veio para que você tenha uma vida abundante. Repita assim comigo: Jesus veio a essa terra para que eu tenha uma vida abundante. Não se esqueça disso. O Senhor Jesus não veio a essa terra para menos do que isso na tua vida. Na nossa vida, a obra do Senhor Jesus libera recursos físicos, espirituais, emocionais, financeiros, visão, tudo o que nós precisamos para ter uma vida abundante. Mas a palavra de Deus também nos serve para identificar limites que precisam ser rompidos e, por outro lado, limites que não podem ser ultrapassados. Olha só que difícil da gente entender isso. Existe na nossa vida espiritual limites que precisam ser rompidos e, por outro lado, a palavra de Deus também nos revela limites que não podem ser rompidos. Existem alguns limites na tua vida que, se você romper, você vai ter prejuízo. Você vai acabar arcando com consequências negativas. E existem limites na tua vida que, se você não romper, você vai ter prejuízo. Então agora, quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, querendo ter dela suprimento para as coisas da nossa vida, nós começamos a aprender muitas coisas sobre limites que devem ser rompidos e limites que não podem ser rompidos. E eu quero começar brevemente com os limites que Deus nos orienta que não podem ser rompidos. Então abra comigo a tua Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículo 7, por favor, se você tem ela aí. Se você nos visita, nós vamos estar projetando no telão aqui todos os versículos, ou os mais importantes. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. E eu vou ler apenas um trecho na parte B desse versículo, na segunda parte desse versículo, na versão NVI. Quando o apóstolo Paulo afirma o seguinte: eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Paulo diz assim: eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Isso quer dizer que quando Deus se revela a nós na Bíblia, Deus estabelece alguns parâmetros, algumas condições de contorno que se tornam como que cercas, como que muros de proteção na nossa vida. E quando nós rompemos esses limites que nos protegem, é justamente isso que a Bíblia chama de pecado. O pecado é você avançar para um limite, para cima de um limite que você não poderia avançar de acordo com os princípios de Deus. Então Deus colocou limites sobre os territórios,
o Senhor colocou limites sobre as nações, o Senhor colocou limites sobre as esferas de governo, o Senhor colocou limites sobre o mundo espiritual, o Senhor colocou limites sobre padrões para nós constituirmos a nossa família, o Senhor colocou limites para a forma saudável de nós usarmos as nossas palavras, o Senhor coloca limites sobre como nós devemos usar as nossas emoções. E aí a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. A palavra de Deus nos ensina a ter fidelidade no nosso casamento. A palavra de Deus nos ensina a falar a verdade. A palavra de Deus nos ensina a honrar as autoridades. A palavra de Deus nos ensina a cuidar da nossa saúde. A palavra de Deus nos ensina a educar os nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina a administrar as nossas finanças. E se nós olharmos esses limites, não dermos bola, desprezarmos esses limites e quisermos viver pela nossa própria vontade, nós, além de pecarmos contra Deus, vamos ter prejuízos na nossa vida. Não é que Deus quer inventar o pecado. Deus não quer inventar o pecado só para ver a gente errar. Deus criou os seus princípios e revelou eles a nós para que nós pudéssemos viver dentro de limites que nos fazem bem. Por outro lado, existem um outro grupo de limites, que esses limites são opostos ao projeto de Deus. São limites que as trevas colocam diante de nós. Limites sobre a tua confiança, limites sobre a tua fé, limites sobre as tuas finanças, limites sobre as tuas habilidades, limites nos teus sonhos, limites colocando medo na tua vida, limites causando culpa sobre o teu passado e muitos outros limites que o mundo espiritual, por meio de um projeto de trevas, fica nos cercando, nos oprimindo. O que nós precisamos fazer com esse tipo de limite? Romper. Nós precisamos desbravar, nós precisamos atravessar eles, nós precisamos derrubar as muralhas, nós precisamos passar por cima de tudo aquilo que nos prende de viver aquela vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu. Está conseguindo entender o centro dessa palavra, gente? Então agora nós vamos ir para o nosso texto principal, que está lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia, deixa eu te dizer que a palavra de Deus nos mostra que os grandes homens e mulheres de Deus que escreveram a história foram homens e mulheres que decidiram romper limites. Abraão rompeu limites. Vou dar alguns exemplos aqui. Caleb rompeu limites. Davi rompeu limites. Jesus rompeu limites, Paulo rompeu limites, os maiores homens e mulheres de Deus na história romperam limites. Ruth rompeu limites, Raabe rompeu limites, Débora rompeu limites, Maria, mãe de Jesus, rompeu limites, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, rompeu muitos limites. Nós vemos que as pessoas que entram para a história são as pessoas que vão além do comum, são as pessoas que fazem além do normal, mais do que sobreviver. São os homens e mulheres que entendem que são destinados para romper limites. São esses que entram para a história. E falar em entrar para a história, quando você lê o livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, você vê uma genealogia sendo descrita dos nomes dos antepassados das tribos de Israel. E no meio desta genealogia, de repente o escritor de Crônicas se lembra de um homem especial. Talvez poderíamos, de uma forma muito, talvez pejorativa, dizer que é um homem comum, é um homem simples. Por que podemos dizer que é um homem comum? Porque ele não foi um grande rei, ele não foi um grande sacerdote, ele não foi um grande profeta. Talvez você também muitas vezes se imagine dessa forma. Quem sabe Deus não tem preparado para ti que você seja o dono de uma grande empresa, o pastor de uma grande igreja, o presidente de uma grande nação. Não tem problema. Algumas pessoas têm chamados distintos de outras pessoas. Cada um de nós tem propósito de Deus. Por isso eu falo que, entre aspas, esse homem foi um homem comum, foi um homem normal, foi um pai de família provavelmente, foi alguém que teve a sua vida
abençoada por Deus de uma forma fazendo parte de um povo. Não foi um grande expoente na história, mas foi alguém que dentro da sua casa, dentro da sua realidade, entre a sua família, entre os seus irmãos, foi conhecido por romper limites. Sabe como é o nome desse homem? Jabes. Jabes é um modelo para as nossas vidas de alguém que rompeu limites. Então vamos ler 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Então veja, deixa a tua Bíblia aberta aí, que parece controverso essa afirmação. Primeiro está dizendo que Jabes foi um homem ilustre, em algumas traduções diz assim, foi um homem glorioso, foi o mais respeitado entre os seus irmãos, na sua casa, na sua família, com aqueles que ele convivia. Esse foi Jabes. Junto com essa informação, nós vemos que Jabes não teve um início muito bom. E às vezes a gente olha na rua pessoas que romperam limites, pessoas que conquistaram um bom marido, uma boa esposa, pessoas que conquistaram algumas coisas materiais que a maioria das pessoas gostariam, pessoas que alcançaram o rompimento de limites, e logo vem na nossa mente assim: olha, esse aí deve ser filhinho de papai, esse aí deve ser filho de pai rico. Graças a Deus por aqueles que puderam nascer herdando recursos de pessoas que os antecederam e que puderam dar um patamar melhor de vida. Mas isso não é um pré-requisito da palavra de Deus para que nós venhamos romper limites. Jabes foi uma pessoa respeitada, excelente, gloriosa, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele causou prejuízo ao nascer. A Bíblia faz questão de dizer que Jabes foi motivo de dores, foi motivo de angústia, que Jabes realmente deu trabalho para sua mãe desde o parto. Então vemos que Jabes provavelmente é uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa que não começou a partir de um grande patamar, mas ele foi conhecido pela sua oração e pelo que essa oração fez de consequência na sua vida. Então vamos ler o versículo 10 que fala sobre Jabes, que diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel dizendo: ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Vamos ler de novo a oração de Jabes, versículo 10. Senhor, que tu me abençoes, aumenta as minhas terras, livrando-me, guardando-me de males e livrando-me de dores. E qual é a informação relevante que a Bíblia coloca na sequência? E Deus atendeu o seu pedido. Então, aqui tem muitas coisas muito importantes que nós precisamos falar antes de nós de fato rompermos os nossos limites. Primeira delas, não basta nós sermos cristãos que oramos. Não basta ao cristão orar. Importa muito mais como você está orando, sobre o que você está orando, com base em que você está orando. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, o profeta Jeremias. Ele é conhecido como o profeta chorão. Inclusive, ele escreveu um livro que se chama Lamentações. E aí você vai ler Jeremias, quase que dá uma tristeza na gente, porque Jeremias passa o seu livro inteiro na Bíblia falando com o povo e orando a Deus, mas ele está sempre orando e reclamando. Ele está sempre orando e entristecido. Ele está sempre orando e sem muita esperança. Inclusive, o livro de Lamentações é o livro em que Jeremias intercede pelo seu povo. Logicamente, existem momentos de tristeza, existem momentos de luto, existem momentos que nós oramos e intercedemos, seja pelas nossas próprias emoções ou pelo sofrimento do outro, mas isso é um momento nas nossas vidas e não nos faz romper muitos limites. Então não basta um cristão orar para que ele rompa limites. O cristão precisa orar a oração correta para que limites sejam rompidos na sua vida. E quando nós vemos essa oração correta por meio de Jabes, nós vemos uma oração específica
Como tem sido a tua oração? Nós precisamos chegar diante de Deus de forma específica. Senhor, abençoa a minha vida, eu preciso de Ti. Abençoa a minha vida aqui nos meus negócios, aqui no meu trabalho. Amplia as minhas terras, estende as minhas tendas. Senhor, na minha vida espiritual, me abençoa, me guarda do mal, tira de mim essa opressão, resolve, que esse medo vá embora, que essa tristeza agora cesse. Senhor, aqui na minha saúde, me tira esta dor, me dá, Senhor, a graça de receber um milagre, de ser curado deste problema de saúde. Me dá a entender que Jabes entendeu este princípio. Jabes rompeu limites, primeiro porque orava, segundo porque orava de forma específica, terceiro porque se preocupava de que todas as esferas da sua vida estivessem debaixo da bênção de Deus. Essa tem sido uma preocupação sua? Essa tem sido uma preocupação que você tem ao levantar segunda-feira? Que aquilo que você está fazendo no teu trabalho esteja debaixo da bênção de Deus? A forma como você educa os teus filhos esteja debaixo da bênção de Deus? Que lá quando você vai administrar as tuas finanças esteja debaixo da bênção de Deus? Quando você recebe uma proposta de trabalho novo, de algo diferente, esteja isso aprovado por Deus? Você tem se preocupado com isso? Esse é o segundo princípio, além de orar de forma específica, que nos faz romper limites. Quando nós desejamos que todas as áreas da nossa vida estejam debaixo da bênção de Deus. Com essa cultura brasileira que temos da malandragem, acontece muitas vezes de homens e mulheres brasileiros quererem ser malandros com Deus, quererem adorar a Deus, de rasgar a alma no domingo à noite, e quando chega na segunda-feira, ter segredos com o seu próprio Deus, ter coisas que Deus não pode se envolver, coisas que Deus não pode dar conselho, coisas que Deus não pode interferir. Jabes nos ensina a grandeza, a honra de estarmos nos colocando debaixo da bênção de Deus. E Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho, abençoa, Senhor, minha realidade espiritual, estende a tua mão sobre mim. É isso que está aí nesse texto. E quando nós vamos vendo esse desejo de Jabes de ser abençoado por Deus, naturalmente, a bênção de Deus te faz romper limites. Diga assim comigo, a bênção de Deus me faz romper limites. Deus não te abençoa para você ficar parado. O Senhor não te abençoa para você continuar no lugar que você está. O Senhor sempre nos abençoa para alguma coisa. O Senhor nos unge para alguma coisa. Eu tenho visto os cristãos, eu tenho percebido, não estou falando aqui da nossa realidade, eu digo, quando eu falo os cristãos, eu falo de modo geral. Eu tenho visto de modo geral, tanto aqui na nossa realidade, da nossa cidade, quanto em tantos outros lugares, que os cristãos desejam, Senhor, abençoa a minha vida. Mas isso acaba se tornando uma coisa meio que abstrata, uma coisa meio que empírica. Deus abençoa o meu dia em nome de Jesus, mas eu não torno o Senhor participante dos detalhes do meu dia. Eu não torno o Senhor parte daquilo que acontece ao meu redor, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes. E quando nós vemos Jabes, nós entendemos coisas tão poderosas sobre limites serem rompidos, que nós podemos ver 3 grandes áreas em que limites precisam ser rompidos. No versículo 10. Vamos ler de novo o versículo 10 de 1 Crônicas 4. Quando diz assim a palavra de Deus: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Então hoje nós vamos falar sobre 3 grandes limites que todos nós precisamos romper a cada ciclo novo das nossas vidas. Limites financeiros, limites espirituais e limites físicos. Diga comigo, limites financeiros, limites espirituais, limites físicos. Guarde para ti esses 3 limites. Eu estou fazendo você repetir bastante coisa hoje, para que você consiga ficar concentrado na palavra. Eu sei que está calor, eu sei que é um ambiente novo. Normalmente o pastor não fica falando para você repetir 200 coisas. Volta aqui semana que vem que vai estar mais tranquilo. Mas limites financeiros, limites espirituais e limites físicos. Como que a gente vê na vida de Jabes esses limites? Em primeiro lugar, Senhor, abençoa-me aumentando as minhas terras.
Em outra tradução diz assim, alargando as minhas estacas. O que Jabes estava querendo dizer? Que a presença de Deus, que o poder de Deus, que a aliança que ele tinha servindo a Deus, fosse refletida no seu trabalho. Fosse refletida de forma que ele pudesse estender as fronteiras do seu território. Provavelmente, dentro da realidade do povo de Israel, a maioria das famílias trabalhavam ou com agricultura ou com pecuária. Para se trabalhar com agricultura ou pecuária, uma das coisas mais relevantes para você aumentar a tua produção, as tuas riquezas e a tua capacidade, é que você tenha mais terra, que você tenha mais território, que você tenha mais lugar para plantar, ou mais pastagens para ter o teu gado ou o teu rebanho de ovelhas. E nós vemos Jabes colocando Deus na sua realidade, naquilo que nós vivemos hoje, no famoso segunda a sexta, naquilo que nós vivemos hoje no mercado de trabalho. Jabes está nos ensinando, você quer romper limites financeiros na tua vida? Então dobre o teu joelho em casa e diz, Senhor, eu preciso romper o limite lá no meu trabalho. Amplia o meu território, amplia, Senhor, a minha função lá na empresa, amplia, Senhor, a clientela desse serviço que eu presto, amplia, Senhor, funcionários capacitados que eu possa contratar para crescer. Senhor, eu preciso de Ti, abençoa o meu trabalho, abençoa as minhas finanças, rompe os limites e faz ampliar aquilo que eu tenho. Jabes nos ensina que Deus é poderoso para fazer com que os nossos recursos materiais sejam rompidos, que avancem e cresçam e se expandam. Nunca me esqueço, certa vez que eu trabalhava numa indústria e eu estava deslocado na minha função, só que eu acabei ficando deslocado na minha função ao longo de 2 anos. E eu estava numa função muito superior àquela que eu estava contratado para fazer, e compreendi a realidade da empresa, compreendi a necessidade da diretoria da empresa e assumi uma função de muito mais responsabilidade e autoridade. Só que se passaram 2 anos e eu fiz um propósito com Deus, porque eu sabia que as pessoas que estavam na minha função anteriormente ganhavam mais ou menos o dobro do que era aquele meu salário naquele momento. E eu fui excelente em todo o meu trabalho, fiz o melhor que eu pude em todo o meu trabalho. Isso quer dizer ser excelente. Quando eu falo que eu fui excelente, não seja arrogante a tua leitura da minha fala, mas ser excelente é você fazer o melhor que você pode em todo o tempo, na tua realidade. Isso é excelência, que é diferente de perfeição. Por causa disso, eu busquei ser excelente, mesmo ganhando um valor correspondente a uma função bem abaixo. Eu entendi a realidade da empresa, a necessidade da empresa, e por longos 2 anos eu estive naquela posição, em um deságio, em um certo patamar inferior financeiramente. Mas enquanto isso eu ganhei experiência, enquanto isso eu dei resultado para a empresa, enquanto isso eu fiz acontecer muitas mudanças importantes. E não sei se o teu patrão também é assim, mas o meu era ruim de negócio. E aí eu tive que fazer um propósito com Deus. E porque várias vezes nós tínhamos conversas, e quando tínhamos conversas o assunto fugia, e outras vezes vinham algumas justificativas, e eu acabava ficando em segundo plano. E às vezes, por causa disso, as pessoas desistem de acreditar no seu trabalho. Às vezes, por causa disso, bons funcionários jogam a toalha e dizem assim, eu não vou me sacrificar mais, eu não vou me esforçar mais, porque aqui ninguém é reconhecido. Porque aqui nesse lugar, aquele que faz e aquele que não faz tem o mesmo resultado. Você já ouviu alguma conversa assim? E aí as pessoas boas acabam fazendo menos, por causa que as pessoas que não trabalham com tanto empenho estão ganhando os mesmos recursos, estão na mesma posição. Mas com o cristão não pode ser assim. Diga aí para o teu lado, o crente não é assim. O crente não é assim. Sabe como é que o crente faz? Que nem Jabes. Dobrei o joelho lá em casa, se eu não me engano, eu fiz até jejum. E eu disse, Senhor, eu preciso da tua intervenção. Aquele homem é que nem o faraó, está com o coração duro. E eu preciso de resultado na minha vida. E eu já estava casado, já estava cursando faculdade, tinha muitas coisas acontecendo. Então eu cheguei para o meu diretor na época, e eu já era gerente dessa empresa, e eu disse assim para ele, olha, eu preciso ter um recurso proporcional à minha função, eu preciso estar tendo algum tipo de aumento. E eu esperava ali pedir em torno de 10% a 20% de aumento para a gente começar numa escala progressiva. E ele disse assim, não tem como. Não tem como. Eu disse, mas eu já estou 2 anos
nessa minha função. Ele disse, não tem como. E eu tinha orado muito a Deus, não esqueça desse detalhe, não repita a minha atitude sem ter orado muito a Deus. Que quando ele disse que não tinha como, o Espírito Santo me deu muita clareza de dar uma resposta muito direta e arriscada. E esse é talvez um dos grandes segredos dessa noite. Quem rompe limites, arrisca. Não esqueça disso. Então eu disse assim, então eu estou pedindo a minha demissão e gostaria de cumprir o aviso dos 30 dias, porque eu vou procurar um outro lugar que me remunere dentro daquilo que eu estou fazendo como função. E mesmo eu fazendo essa tentativa ousada, o meu chefe me disse, então tá, eu vou lá pedir para o RH digitar o teu aviso e daqui a 30 dias encerramos o teu trabalho e a empresa vai contratar outra pessoa para te substituir. E eu disse amém. Não disse amém, eu pensei amém. E eu disse, tá bom. E aí trabalhei da mesma maneira de sempre, com a mesma excelência que eu sempre tive, me relacionando com todas as pessoas, tentando fazer o melhor para a empresa, juntando o mínimo detalhe, contribuindo até para a limpeza, para o ambiente. E trabalhei aqueles 30 dias como se fosse qualquer outro mês normal do meu trabalho, não importando o salário, não importando o aviso, não importando os nãos que eu recebia, mas orando todo dia. Então, quando chegou no 30º dia do meu aviso, se eu não me engano, ou talvez uns dias antes, não quero te mentir, mas estava no finalzinho do meu aviso, eu me lembro que o meu diretor me chamou na sala dele e eu disse, é hoje que eu pego a minha caixinha e vou embora. Assim para mim mesmo, né? E aí quando eu cheguei lá, mas eu tinha orado muito a Deus, eu sabia, parece Abraão quando levou o filho dele lá para cima da montanha, ele disse assim, olha, se eu matar o guri, Deus vai ressuscitar ele, e se eu tentar matar, Deus não deixar, amém também. Então é mais ou menos assim que a gente tem que viver a nossa vida, confiando na palavra de Deus. Abraão fez assim com o próprio filho, esse é um assunto para outro dia. E aí então, aquele diretor da empresa me chamou e disse assim, Diego, vamos fazer assim, ó. Eu gosto muito do teu trabalho, mesmo que a empresa está passando um momento difícil, eu quero corresponder à tua expectativa e eu quero saber o seguinte, quanto que tu quer para ficar na empresa? E agora, gente, o que você responderia? Quanto que tu quer para ficar na empresa? E eu estava pensando anteriormente, quem sabe 15%, 20% de aumento, mas eu tive certeza, eu estava consagrado a Deus naquele tempo, eu estava orando sobre aquilo, eu estava focadão, sabe? Focadão com Deus naquilo, e eu tive certeza que o Espírito Santo me disse assim, o dobro. E eu quase assim, quê? Mas veio aquela certeza dentro de mim, o dobro. E aquele homem estava me olhando, e eu fiquei em silêncio, e ele disse, me diz, quanto que tu quer para ficar? E eu confiei em Deus, sabe? E disse assim, eu quero o dobro. E ele disse, então eu estou rasgando o aviso, e o teu salário a partir do mês que vem é o dobro. Uau! Eu fiquei muito feliz, glorifiquei a Deus demais. E isso fez parte da minha história. E depois eu fiquei ainda mais um bom tempo trabalhando nessa empresa e crescendo em relacionamentos, em contatos, em finanças. Mas o que eu quero te dizer, não é só com Jabes. O nosso Deus é um Deus rompedor de limites financeiros. Eu poderia te dar aqui dezenas de testemunhos da minha própria vida. Inclusive tudo isso que você está olhando aqui é um rompimento de limites financeiros que nós vivemos como igreja e ainda estamos vivendo. Então, se domingo que vem você vai pegar a tua oferta para contribuir nesse lugar e o Espírito Santo dizer assim, o dobro, não desconfie. Não desconfie que Deus pode estar falando contigo para que você, de fato, nos faça ter esse mezanino pronto o quanto antes possível. Mas eu carrego esse testemunho para te dizer que eu não inventei o valor exatamente que eu gostaria de discutir, brigar, que eu não desonrei, que eu não feri os princípios de Deus, mas que eu coloquei a presença de Deus como real na minha vida profissional e fui dirigido por Deus e o Senhor me surpreendeu e me recompensou. Esse é um dos testemunhos, tem um monte de outros ao longo ali da carreira que eu tive na indústria. Além de limites financeiros, quando nós olhamos para essa questão financeira, não basta apenas querermos orar sobre isso e romper limites. Nós precisamos querer corresponder ao que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós vamos ver sobre as nossas finanças, nós precisamos fazer Deus parceiro das nossas finanças. Nós precisamos fazer Deus honrado, ser o Senhor, não só das nossas palavras, do nosso pensamento, mas do nosso dinheiro também. E é por isso que a Bíblia ensina que nós devemos trazer todos os dízimos, aquele lugar onde nós estamos congregando, para que sim, haja mantimento na casa do Senhor,
mas especialmente ele promete lá no livro de Malaquias: e eu vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida, que vocês não terão onde guardar. Então eu tenho carregado isso para a minha vida, graças a Deus. No final da minha infância, minha família se converteu, e desde que eu ganhava mesada, desde que eu dava aulas de música, desde que eu dava reforço escolar de matemática e física por aí, desde o meu primeiro emprego, desde que eu casei, e toda a minha vida, não teve um mês da minha vida que eu tive a ideia de não dizimar ao meu Deus, de não ser fiel ao meu Deus. Não teve um recurso que eu tenha recebido que eu tive o impulso de dizer: Senhor, isso aqui eu vou pegar o que é teu e vou gastar comigo aqui, vou gastar com as minhas coisas, porque eu sei que o segredo da bênção financeira de um crente, de um cristão, é ser fiel a Deus. Que a Bíblia fala que Satanás está ao nosso redor, rugindo, buscando uma oportunidade para nos devorar. Quando nós somos cristãos assim, meia Bíblia, sabe? Tem o pedreiro meia colher, tem o motorista meia roda e tem o cristão meia Bíblia. É aquele que só faz aquilo que lhe convém na Bíblia. Depois não adianta chorar com Deus que nem Jeremias, dizer: Senhor, eu estou endividado. Senhor, olha aqui, eu fui para as PC. Senhor, olha aqui, eu não consigo pagar minha conta de água. Gente, deixa eu te dizer com toda a humildade, eu já ganhei meio salário mínimo para viver o mês, e já ganhei mais de 10 salários mínimos no meu mês. Nunca me faltou R$1 para pagar uma conta, para fazer investir nada no reino de Deus, porque eu aprendi com Jabes e tantos outros homens na Bíblia que o Senhor precisa estar à frente para nós rompermos limites financeiros. Amém, gente? Segundo limite, limites financeiros, limites espirituais. Limites espirituais, Jabes orou assim, 1 Crônicas 4:10. Senhor, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Guardando-me de males. E esse é o segundo aspecto que eu quero trazer nessa noite. Que nós estamos debaixo de uma realidade espiritual. Realidade espiritual essa que ou pertence à soberania, ao domínio e à autoridade do nosso Deus, ou a realidade espiritual que está debaixo da soberania, ao domínio e à autoridade de um reino de trevas. A palavra de Deus deixa muito claro que os demônios estão sempre buscando habitar nos seres humanos com o propósito de fazer os projetos das trevas acontecer. Que Satanás é o nosso adversário. Inclusive é isso que a palavra Satanás significa: adversário, inimigo daquilo que vem de Deus. Que existe uma realidade espiritual que causa mal. O Senhor Jesus, quando prometeu lá em João 10:10 que Ele traz vida abundante, Ele diz ao mesmo tempo também, no mesmo instante, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos entender que na nossa vida espiritual, limites também têm que ser rompidos. Limites que nos causam opressão, limites que nos causam medo, limites que nos aprisionam, limites que diminuem a nossa identidade, limites que ofuscam aquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas. Então eu quero que você possa abrir a tua Bíblia, deixa marcadinho 1 Crônicas 4, vamos comigo ali num outro texto, lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24, eu quero te dar um texto que vai falar dos próximos dois limites. Jabes disse assim: guardando-me de males e livrando-me de dores. Guardando-me de males, eu estou interpretando hoje aqui para ti que são limites espirituais. Então existem coisas que às vezes não acontecem na tua vida porque você precisa batalhar espiritualmente. Às vezes a paz que você quer dentro da tua casa não se resolve só com conversa, se resolve também com oração e consagração. Às vezes o avanço na tua vida profissional não se resolve apenas com os teus estudos e com a tua excelência, também se resolve com guerra espiritual. Às vezes aquilo que você tem de sonho que nunca consegue concretizar, coisas que você nunca consegue terminar, não está apenas na esfera visível, mas nós precisamos romper também guerreando espiritualmente contra as obras de trevas que são colocadas diante de nós, que mesmo invisíveis se tornam visíveis pela realidade que nós vemos ao nosso redor. Então em 1 Pedro 2,24 diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Limites financeiros são rompidos por meio da oração
e com atitudes condizentes com a palavra de Deus. Limites espirituais são rompidos por meio da oração e com atitudes condizentes com a palavra de Deus. Então Pedro está nos ensinando que Jesus levou sobre a cruz os nossos pecados. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus, a gente não precisa mais carregar o peso dos nossos pecados. Mas às vezes tem gente frequentando a igreja e carregando peso espiritual sobre a sua vida. Por quê? Porque não está canalizando a sua oração, a sua vida com Deus. A palavra de Deus nos ensina: arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados, e vocês serão perdoados. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, se nós confessarmos os seus pecados a Ele. A palavra de Deus nos ensina a confessarmos os nossos pecados para sermos curados. Então, na nossa vida de oração, limites espirituais têm que ser rompidos. Quando nós dizemos: Senhor, eu não estou tendo força para vencer esse vício. Senhor, eu não estou conseguindo falar a verdade para o meu filho. Senhor, eu não estou conseguindo me desvencilhar desse esquema lá no trabalho. Pai, eu estou sendo tentado por essa pornografia que está diante de mim. Eu estou confessando a Ti, declaro que em nome de Jesus, isso vai ser rompido na minha vida. Quando você ora de forma específica, o poder de Deus atua e você vence. E o fardo é removido e a opressão vai embora. E Jabes sabia disso, porque ele não só disse: Senhor, me abençoa, Senhor, amplia o meu terreno, Senhor, prospera os meus negócios. Ele disse: Senhor, me guarda do mal, me livra do mal. Aprenda a que essas 3 esferas estejam na tua vida. Que você se relacione com Deus pelas coisas visíveis, naturais, financeiras, recursos que você tem. Que você se relacione com Deus para que seja livre de todo mal. E identifique isso. Tem coisas que não são naturais, tem coisas que são espirituais. Se você está percebendo na tua realidade que existe um problema espiritual, dobra o teu joelho na tua casa, dê as mãos para tua esposa, reúne a tua família, ore sobre isso, faça propósito com Deus, seja cristão fora desse lugar, faça o reino de Deus estremecer o lugar onde você mora, causar o poder dele, romper com toda a cadeia de trevas em nome de Jesus. E o mesmo vale para a tua saúde. O mesmo vale para os nossos limites físicos. E nós temos muitos limites físicos. Nós temos limites físicos por meio das dores, enfermidades, distúrbios. Nós temos limites físicos, às vezes, pelo cansaço, pela depressão, pela tristeza, pelo desânimo. E esses limites físicos, o Senhor quer estar contigo para que sejam rompidos na tua realidade. Quando Jabes ora assim: Senhor, me livra de dores. E aí o apóstolo Pedro escreve na sequência de 1 Pedro 2:24, que ele diz assim: por suas feridas vocês foram curados. Graças a Deus nós temos visto muitos milagres acontecer aqui nesse lugar. Mas você também pode orar dentro da tua casa pela cura da tua enfermidade, da tua dor, da vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa. Você pode orar para que você vença o desânimo, a tristeza, a solidão, a depressão. Você pode romper limites físicos pela tua vida espiritual também. Inclua o Senhor na tua realidade. Inclua o Senhor no teu planejamento. Inclua o Senhor naquilo que você percebe. E rompa limites com naturalidade. Eu estou diante de centenas de rompedores de limites nessa noite. Pessoas que o Senhor está levantando. Então deixe os sonhos virem à tona novamente. Comece a perceber uma realidade nova diante de ti. Saia muitas vezes de uma zona de conforto que causa estagnação. Troque as redes sociais em tempo demasiado por se preparar para algumas coisas novas. Troque o tempo que você tem no sofá, de pernas para cima, para estar buscando a Deus e aconselhando os teus filhos e dividindo as necessidades da tua família, os sonhos junto com o teu marido, com a tua esposa. Comece a reorganizar a tua vida para colocar debaixo da bênção de Deus e romper limites financeiros, espirituais e físicos. E assim você terá uma vida emocional abundante, uma vida familiar abundante, uma vida profissional abundante, uma vida ministerial abundante, uma vida longa, próspera e abundante, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio, para te dar uma vida abundante. O Senhor Jesus veio não apenas para que você tenha uma concepção que se você morrer, você viverá eternamente,
Esse é um aspecto da salvação. Não aceite menos do que uma vida abundante. Não aceite opressão. Não aceite insônia. Não aceite dores. Não aceite pobreza. Não aceite endividamento. Não aceite medo. Não aceite ansiedade. Não aceite angústia como algo natural que faça parte da vida. O Senhor te criou para romper esses limites e avançar. Eu termino com Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Que Moisés, liderando milhões de pessoas no deserto, ele fez uma afirmação que talvez seja o centro disso que nós estamos fazendo hoje aqui. Essa pré-inauguração das instalações novas da Família da Fé precisam seguir a mesma palavra que Moisés disse para Deus. Precisa ser a palavra que o pastor Diego diz para Deus, a pastora Camila diz para Deus, a pastora Hilda diz para Deus, e que cada discípulo de Jesus que faz parte da Família da Fé hoje diz para Deus. Para que você, quando quiser romper um limite financeiro na tua vida, você diga isso para Deus. Porque às vezes tem tentações, tem banquetes, tem manjares que Satanás coloca diante de ti, que podem parecer bênção financeiramente, mas que vão te afastar daquilo que Deus tem preparado para ti. Então não aceite qualquer coisa como bênção. Ore sobre tudo. Em Êxodo 33:15, a palavra de Deus diz assim: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Senhor, não adianta nada caminharmos esse deserto, não adianta nada entrarmos em Canaã, não adianta nada começar um negócio novo, não adianta nada casar com a pessoa que você conheceu, não adianta nada querer viver conquistas na tua vida sem a presença de Deus junto contigo. Moisés nos diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Como cristãos, vamos romper limites sedentos pela presença de Deus? Que quando você usa a tua fé, o Senhor quer recompensar a tua busca. E isso rompe limites. Mas querer a recompensa sem aquele que pode te recompensar nos causa prejuízo, dores e males.